aconteceu no Brasil foi um processo de democratização, né? Houve um período de resistência à ditadura militar, mas houve um pacto da elite de como controlar essa transição, certo? Havia uma movimentação popular muito forte, os movimentos sindicais, os movimentos sociais que surgiram de resistência à ditadura, com a hegemonia do movimento operário, principalmente surgindo na liderança de Lula no ABC, certo? Isso também com grande incidência no campo brasileiro, a reorganização dos movimentos sociais. Isso levou com que houvesse um rompimento, né, do modelo de esgotamento da ditadura militar, né? A elite conseguiu controlar o processo e fez uma transição, né, que foi com o Tancredo no colégio eleitoral, né, que houve aquele momento de ruptura. E aqui na Bahia se tinha um dos maiores sustentáculos civil dessa ditadura, que era uma oligarquia que foi construída ao longo de 50 anos por um senhor chamado Antônio Carlos Magalhães, certo? Então ele, nesse período de transição, ele consegue se reciclar e compor, né, com essas novas forças, certo? E isso deu fôlego a ele continuar o processo de dominação aqui na Bahia. Então, a Bahia teve seu processo de democratização muito depois do fim da ditadura militar, né? Aí que tem a ver com a construção do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem uma função aí fundamental, né? Porque ele surge desses movimentos, inicialmente a luta pela anistia, né, pela volta dos exilados. Não sei se você acompanhou isso, estudou esse período, né? O movimento estudantil, né? Que a reconstrução da UNT teve um papel fundamental, porque nesse período da história pré-ditadura você havia uma participação muito ativa dos estudantes brasileiros, certo? Que era representante dessa classe média intelectualizada, né? Que foi muito importante nas lutas. Pronto. Depois da ditadura, né, aí na resistência surge a organização dos movimentos sociais. Desses movimentos sociais se origina o PT, né, que tem uma participação dos intelectuais que estão fora, os revolucionários, né, de esquerda, a igreja progressista teve uma participação, que tinha aqui um movimento chamado das SEBs, não sei se você estudou também, que são as comunidades eclesiais de base, vinculada à igreja, né, à libertação, né, e junto ao movimento estudantil e o movimento camponês, que se reorganiza, né, que na verdade foi um dos que sofreram a maior repressão e extermínio no período da ditadura militar, certo? Então a Bahia, na transição, o Antônio Carlos Magalhães consegue se recompor, né, com as forças que estão se renovando no poder. E aí permanece aqui, certo? Então a derrota de Antônio Carlos Magalhães, ela começa também articulada à derrota dele a nível federal também, certo? É uma perda de poder. Então no governo Fernando Henrique, eu não sei se você lembra, ele no início ele tem uma participação muito forte, né? Ele tenta fazer isso em Itamar Franco, não consegue. No governo Collor, ele participa do governo Collor com uma força muito grande, né? No governo Itamar, que é o segundo período, ele tem um episódio que, não sei se você se lembra, que marca muito essa decadência política, que foi quando ele marcou uma audiência com o presidente Itamar para entregar um dossiê de corrupção de Jutaí Magalhães, que era ministro do governo, ministro da Justiça do governo Itamar. E aí Itamar convoca toda a imprensa e na hora que ele vai apresentar o dossiê, não tinha nada, só notícia de jornal, e ele, né, ali foi um evento que mostrou que ele estava já perdendo força a nível federal. No início do governo Fernando Henrique, ele faz parte desse governo, né? Agora já no segundo período, no segundo mandato, aí ele começa a perder força. Ele teve uma derrota aqui na Bahia, que foi em 86. Eu também não sei se você acompanhou esse período, que foi
mas do ponto de vista histórico se caracterizou como um interregno muito curto, né? Porque Valdir teve uma vitória das mais expressivas na história, foi mais de 1 milhão de votos de frente. Valdir conseguiu fazer uma aliança ampla, né? Derrotou Antônio Carlos Magalhães, mas ele, com aquela ideia de ser vice de Ulisses Guimarães, abandonou o Estado, só que o vice dele era Nilo Coelho, né? Que Nilo Coelho era um representante da oligarquia, certo? Que tinha rompido com Antônio Carlos e tinha dado sustentação à eleição de Valdir Pires. Foi que aí foi um retrocesso. Esse fracasso, para nós da esquerda, representou a possibilidade de Antônio Carlos retornar. E Antônio Carlos retornou reciclado, muito mais forte por conta dessa derrota, certo? Então esse período aí, eu não sei como você acompanha ele, mas é um período fundamental porque é uma grande articulação, né? Uma grande composição de forças políticas, comandado por um progressista, né? E aí tem esse fracasso, que implicou em 16 anos consecutivos logo a seguir, né? Ele retorna, vence as eleições, e aí o mais simbólico da derrota da esquerda, que tinha uma secretaria de reforma agrária, que era uma secretaria extraordinária, ele acaba com essa secretaria. Acaba com essa secretaria. Aí ele recompõe as forças de direita, que na verdade a gente teve uma vitória eleitoral do ponto de vista do executivo, mas a força política dele, ele já tem uma força muito grande no empresariado, né, que basicamente passava pelo controle dele. O poder judiciário, ele tinha uma incidência, né, muito grande também. Nos meios de comunicação, né, ele controla, ele com a família dele controla a repetidora da Globo, né, a retransmissora da Globo, que teve um episódio também que era muito importante se você tiver a oportunidade de ver, porque a retransmissora da Globo aqui era uma televisão chamada TV Aratu. Eu não sei se você já era nascido. Acho que já tinha sim. Tinha a TV Aratu. E ele conseguiu, na política, tomar, que foi um episódio extremamente marcante na história da Bahia, porque ele tomou essa retransmissão da Globo, ele fez uma aliança com Roberto Marinho, certo? E toma essa retransmissora e implanta a TV Bahia, que passa a ser hegemônica nas comunicações. Então ele tem, né, uma grande aliança com o empresariado e com o estabelecimento político que passa pela mediação das oligarquias agrárias, né, do poder que controla a maioria. Então essa aliança, né, do grande empresariado possibilita ele a dominar o Estado e implantar um modelo de desenvolvimento que até hoje a gente marca com as consequências. A Bahia é a sexta economia do país e é o Estado que tem os indicadores mais perversos, né, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Então, nós temos uma população de quase 13 milhões de habitantes, desses 12,4 milhões hoje vivem em pobreza extrema, com menos do que R$70 de renda, certo? Desses 1,7 milhão são analfabetos, né? Então, e a concentração de renda, uma concentração espacial muito grande. O desenvolvimento industrial, ele é um enclave, eles são cadeias intermediárias, ele não completa, certo? Você não tem adensamento de cadeias industriais no Estado. Nós passamos a ser um produtor de bens intermediários, certo? Nós temos uma produção agrícola. Por outro lado, nós somos um Estado também, uma parte dentro do semiárido, né? 70% do nosso território no semiárido, temos limitações do ponto de vista dos recursos naturais e ambientais, né? E do ponto de vista do conhecimento e tecnologia para conviver com esse bioma, né? Então, esse modelo de desenvolvimento, ele foi forjado na política, né? Nessa forma
né, que é o herdado do governo militar, ele dá sustentação ao governo militar, ele teve as condições políticas de construir, né, um modelo político e ele se consolida esse poder econômico, né, o grande empresariado com a subalternidade do modelo tradicional, mas implantando um modelo de desenvolvimento extremamente concentrado e não acabado, né? Essa especialização nossa que aí nós herdamos aí, para você conseguir resolver esse problema, nós vamos gastar algum tempo, né? Aí vem um período de lutas, o PT ele cresce na oposição a Antônio Carlos Magalhães, certo? Ele passa a ser não só oposição a Antônio Carlos Magalhães, mas estamos também como uma alternativa ao projeto, né? É um partido de esquerda e isso possibilitou o quê? Ao PT se credenciar, né? Com a forte penetração dos movimentos populares. O PT, inicialmente na Bahia, ele surge, né, com uma participação muito grande do agrário, né? Isso, a história prova que o primeiro deputado estadual que nós tivemos foi originário, votado pelo campo, da agricultura familiar e dos trabalhadores sem terra, que foi Alcides Modesto, e o primeiro deputado federal também votado e eleito foi também originário desse setor. Então, depois a gente consegue crescer. Hoje nós temos um governador que foi originário do movimento operário, movimento sindicalista, que é petroquímico, né? Boa parte dos seus secretários também são originários. Então, esse movimento que o PT fez de resistência e de, né, uma oposição dura, isso credenciou a ser o comandante desse processo. Então, no primeiro momento, aquela derrota com o Valdir Pires, certo? Depois, a reciclagem, a volta do Calirro, com muita força, a permanência de muito tempo. E aí, 2002, Wagner se candidata. Não sei se você também acompanhou, né? E ele, essa candidatura dele, inclusive ele era deputado federal, aí ele foi corajoso, né? Foi o que credenciou ele aí em 2006 sair candidato e ganhar, foi justamente essa primeira, né, participação dele na eleição de candidato como governador, certo? Então, em 2006, aí tem um processo interessante, porque vem após aquela crise do PT, que você acompanha também. Então, o PT, que era um partido que tinha quase que o controle quase que hegemônico dessa bandeira da ética, né? Isso dos movimentos populares, da forma como ele surgiu, né? E tem aquela grande crise que foi em 2005, foi aí que eu assumi a presidência do PT, né? Porque até então eu era um militante, né, profissional, técnico e político da questão agrária, certo? Eu tenho uma formação no movimento estudantil, mas fui estudante de agronomia, quer dizer, nós estudamos muito a questão agrária do Brasil, a questão agrícola, né? Daí minha formação profissional e depois a minha aproximação com os movimentos agrários, né? Movimento de luta pela terra e movimento da agricultura familiar, certo? Então, isso me levou a ter uma participação institucional, porque eu fui concursado para o serviço público e trabalhando também em órgãos da questão agrária, sempre órgãos gerenciadores da questão agrária e agrícola, certo? Essa militância e a importância que os movimentos rurais tinham no PT, desde a sua origem, como a minha militância era no campo agrário, me possibilitou a ter um conhecimento, né, ter uma incidência muito grande nas bases do PT, que facilitou essa disputa, né, porque o PT elege as suas direções por eleições diretas, né? Então, em 2005, nós tínhamos uma grave crise, a crise mais importante que o PT passou pela sua história, né, que foi batizado pela direita de mensalão, mas que também foi a direita se organizando para dar um golpe, né, tomar o poder, né?
Então, nesse pede aí, aproveitando, né, e também em função da crise, porque se não tivesse a crise, quem domina o PT